Muito bem, uma boa tarde, meus amigos, uma boa tarde, minhas amigas. Pessoas novas estão chegando agora e para acompanhar essa ideia, que é a ideia do Espírito Livre Terapias. O Espírito Livre Terapias engloba tudo que alivia o sofrimento e que traz conhecimento, porque acreditamos, acima de tudo, que o conhecimento é a maior cura. A ignorância é a maior doença. Não no sentido de que o conhecimento vá trazer a cura ou que a ignorância traz a doença. Mas não entender o funcionamento das coisas, como as coisas são, vai nos deixar doentes, vai nos levar a ficar doentes, ou vai nos levar a buscar a cura. E entender o que é doença é uma coisa extremamente necessária, e entender o que é a cura também é uma coisa extremamente necessária. Então, este é o primeiro podcast da segunda temporada. Existe uma outra temporada, mas vamos deixar a primeira temporada quietinha lá por enquanto. E eu queria falar sobre muita coisa e sobre muita gente, mas evidentemente que eu tive que fazer todo um planejamento aqui para não nos afoguemos, né? Para que eu também não me afogue, não afogue você também, que está gentilmente acompanhando esse podcast que é gravado aqui no estúdio Som e Visual. Então, vou falar de pessoas, quero falar, ninguém vive sozinho, ninguém vive nada, mas essa primeira questão, esse primeiro episódio, quero tratar sobre o que é o espírito e a origem das coisas, que deve ser a primeira coisa a ser pensada. Evidentemente que se você está aqui ouvindo, meu amigo, minha amiga, ou pessoas novas e pessoas que vêm acompanhando esse trabalho, é um trabalho que eu levo realmente muito a sério, tento levar com leveza, sem radicalismos, né? sem arrogâncias de verdades e poderes, não tem nada a ver com isso, é realmente uma pesquisa, mas a grande questão que envolve tudo antes de qualquer coisa, e esse é o princípio filosófico do Espírito Livre Terapia, é que qualquer terapia que não leve em consideração o Espírito eterno, ele, na verdade, apenas remediar a alopatia, e nós damos graças a Deus e aos grandes cientistas pela alopatia. Evidentemente é uma coisa extraordinária e maravilhosa. Você está com uma dor e tomar um remédio para a dor, isso é uma coisa maravilhosa, isso é um milagre, isso é realmente uma concessão divina dos deuses todos, dos universos todos. Uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, Deus o livre. A primeira vez que eu tive uma enxaqueca, eu não sabia que era enxaqueca, eu desmaiei. Eu nunca tinha tido enxaqueca, desmaiei da dor. Era como se tivesse um machado enfiado na minha cabeça. Então, a terapia, não uma solução não, mas uma ação positiva e efetiva, nós temos que entender o espírito. Então, o que é o espírito? O espírito é uma palavra tem sido largamente usada por milhares de anos na história toda da humanidade e que quer significar um corpo além do corpo de carne. Eu gosto de chamar de corpo de energia ou de consciência. A consciência, ela é o espírito é a consciência é o espírito. E por isso tem o símbolo do Espírito Livre, que oportunamente, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o símbolo do Espírito Livre. Por que aquele símbolo? E vou dizer para vocês, eu fiquei de 10 a 12 anos estudando a questão para não ter um símbolo para o Espírito Livre que fosse um símbolo qualquer. E estudando das minhas pesquisas, eu acabei chegando naquele símbolo ali. E a chama trina, e ele tem um significado, evidentemente, mas não é esse o caso agora. Então, o Espírito, como surgiu o Espírito? Como alguém pode dizer como surgiu o Espírito? É muito fácil chutar a bola para trás e dizer que foi Deus, por exemplo. Mesmo que tenha sido Deus é um espírito, nós vamos continuar com a mesma questão. Não se trata aqui de acreditar ou duvidar, hein, gente, mas de questionar. E desde muito novo eu sempre pensei, isso é um piloto, por isso que eu estou falando dessa forma, é um pouco eu, né? Não é o meu objetivo falar eu, mas sempre pensei assim, Deus me deu um cérebro, um raciocínio, uma coisa poderosíssima, para que eu fique acreditando de joelhos em como as coisas são. Então, mesmo que Deus é o Espírito, então o que é o Espírito?
com poder ou sem poder, sendo divino ou não, e na verdade todo espírito é divino, é obrigado a ser, porque é uma coisa, o espírito é algo extremamente poderoso, poderosíssimo, eu diria, divino mesmo. Então o espírito é um corpo energético, formado não se sabe como, vindo não se sabe de onde, mas ele existe, certo? Não se tem noção de como o universo veio a existir, mas o universo existe. Porque como é que nós vamos admitir? No princípio era o vazio, e agora temos tudo isso. Então não se pode entender que do nada possa ter surgido alguma coisa. Mas surgiu. Gente, surgiu. Nós estamos aqui com toda essa tecnologia, isso nada existia. A consciência humana, ela surgiu como? Como surgiu a consciência humana? Nós não podemos responder, mas nós temos certeza que ela existe. Aí negar uma parte ou outra coisa de coisas que nós não entendemos é também absurdo. Tem gente que, décadas, 15, 20 anos atrás, eu até discutia isso com as pessoas e depois simplesmente parei, porque tem gente que acredita em Deus e não acredita no Espírito, mas Deus é o Espírito invisível. Então a pessoa acredita em Deus, um espírito invisível, e não acredita no outro espírito invisível. Então fica todo falta raciocínio, falta conhecimento. E nós vamos ver que a partir desse entendimento de que não há explicação e do que é formado o corpo energético, o corpo espiritual, a consciência, nós vamos poder ter noção do que podemos fazer com a nossa vida, com a nossa cura, com a nossa doença. O que é cura, o que é doença. Então eu pretendo tornar tudo isso muito interessante e espero que também possa atrair a atenção de vocês para isso. E chegando ao final, quero dizer que todos vocês que estão aqui comigo agora podem, eu vou deixar no vídeo, no telefone, no WhatsApp, meu WhatsApp pessoal, e por enquanto, talvez mais cedo, mas talvez um dia, eu tenha outro celular, um chip especialmente para tratar desses assuntos, mas vocês podem gravar suas mensagens sobre o assunto e mandar para mim, que com muita honra, senhor, eu vou colocar a questão de vocês no ar e nós vamos fazendo junto. Não quero me estender muito, não quero ultrapassar nenhuma vez os 10 minutos e, se possível, fazer menos. Então, fiquem bem, se cuidem, se protejam e amem. Muito obrigado.